Irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós teremos uma aula diferente, né? Vocês já estão vendo aí a maquete do tabernáculo. Hoje nós iremos falar sobre a lição 5, o tabernáculo. E aí, nós iremos, o Gilmar vai explicar um pouco aí sobre todos os componentes do tabernáculo, porque na terça-feira nós iremos fazer a aula dentro do tabernáculo. Nós iremos montar uma tenda do tabernáculo e o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 irá fazer a aula, né? Contemplando aí o tabernáculo. Nós estaremos dentro do tabernáculo, em nome de Jesus. Então, o Gilmar vai começar explicando, tá bom, irmãos? Fiquem atentos aí. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para os ibucanos. Hoje nós temos aqui uma maquete aqui do tabernáculo, onde vocês podem ver, ele está aberto do lado de cá, ele está sem a cortina, para a gente ter uma visão interna do tabernáculo, porque senão também a gente fica sem saber como que ele é por dentro. Você observa que você tem a porta aqui de entrada, você tem o átrio, você tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui você tem alguns animais que vão ser sacrificados, uma mesa auxiliar. Aqui você tem o altar do sacrifício, do holocausto. Aqui você tem a pia, a bacia, onde os sacerdotes vão fazer a limpeza, vou estar falando sobre ela. Entra aqui, você vai entrar no lugar santo. Aqui tem o candelabro, que não podiam apagar, aí ele ter mantido aceso. Aqui tem a mesa, os pães da proposição. Aqui tem o altar do incensário. E dentro do santo, a arca da aliança com propiciatório, com os querubins sobre a arca. Qual que era o procedimento, a determinação que Deus determinou para o povo de Israel? A partir do momento que Deus estabeleceu a lei através de Moisés para o povo de Israel, a ordenança foi o seguinte: o povo tinha que obedecer uma determinação dada por Deus. Era como que isso se gerasse uma paciência em Deus, né? Isso não ia remover o pecado, não resolveu o problema da culpa, mas era o meio que Deus fez para que ele se contentasse dentro da obediência do homem, não com sacrifício, porque sangue de touros, sangue de cabras não agradavam a Deus, né? Mas a obediência do ofertante é que agradava a Deus. O pecador, quando cometia pecado, o que tinha o processo? Ele trazia, vocês estão observando aqui um cordeirinho. A exigência da lei é que o transgressor fosse morto. A exigência da lei era que o transgressor fosse imolado, ele fosse morto. O que Deus fez? Deus permitiu que o transgressor trouxesse esse animal, um desses animais, e chegasse na presença do sacerdote, ele colocava a mão sobre esse animal, transferia a culpa dele para esse animal. A partir do momento que ele transferia a culpa para esse animal, quem teria que morrer passava a ser o animal, porque a culpa foi para o animal. Isso já apontava para Cristo, sombra de Cristo. Em seguida, esse animal era imolado, ele tinha sua garganta cortada, o sacerdote pegava o sangue, molhava os dedos, espargia e passava nas 4 pontas do altar. Esse sacrifício era feito, era determinação, a lei exigia isso. Esse sacrifício era oferecido aqui, ele era queimado aqui, ele era oferecido aqui no altar do sacrifício. A partir desse momento, o sacerdote ia entrar no lugar santo para fazer propiciação. Ou que seja, não quer dizer que você ofereceu um sacrifício que ele foi aceito. O sacerdote ia entrar aqui dentro para oferecer, para ver se Deus ia aceitar esse sacrifício. Quando o sacerdote ia entrar aqui, eles chegavam de frente da pia, a bacia. Eles tinham que lavar mãos e lavar pés para poder entrar dentro do lugar santo. Quando ele entrava dentro do lugar santo, ele vinha oferecer aqui, ofertar a oferta que foi oferecida, ele ia apresentar ela a Deus para que Deus o aceitasse, tá? Essa pia representa a palavra. Aqui nós temos Cristo sendo representado no holocausto. Aqui a pia, ela que limpa, ela que lava as mãos, lava os pés, representa a palavra. É a palavra que limpa o homem. Dentro do primeiro compartimento, que é o lugar santíssimo, vocês vão ver aqui
um candeeiro, um candelabro, com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas nunca apagavam. O sacerdote entrava aqui dentro para limpar os pavios delas e colocar azeite novos nela. Ele apagava 3 lâmpadas, deixava o restante acesa, as outras 4. Tirava os pavios, tirava os borrões, colocava azeite novo, colocava pavio novo, acendiam elas e depois apagavam as outras para ser trocadas. Nunca que eles trocavam, apagavam ela toda. Essas lâmpadas eram mantidas acesas, tá? Isso aqui era uma ordenança divina, tá? Quando você vai ver no livro de Apocalipse, você vai ver que Jesus aparece a João ali no início entre os 7 castiçais, né? Que representa as 7 igrejas da Ásia, as 7 templos das igrejas aqui. Então, isso não apagava, não podia ser apagado, tá? Era limpo, apagava algumas e acendia as outras, após apagar uma, acender, renovar, apagava as próximas. E sempre o sacerdote, né? E sempre o sacerdote. Aqui dentro ninguém ministrava, a não ser os sacerdotes, a descendência de Levi, a tribo que Deus separou para ele, tá? Aqui está a mesa com os pães da proposição. Esses pães eram trocados toda semana. Toda semana esses pães eram trocados. Eram colocados pães novos aqui, tá? Ninguém entrava aqui, ninguém podia comer, somente o sacerdote que tinha acesso tinha esses direitos, mas ninguém, tá? Aqui nós temos o altar do incensário. Aqui existia uma especiaria que era queimada aqui, o incenso que era oferecido aqui. Esse incenso, ele tem uma combinação, vocês vão ver lá no livro de Êxodo, existe uma combinação, uma mistura de aromas, de azeite, que ele só pode ser feito para o uso do sacerdote. Se a pessoa pegar aquela combinação desse azeite, desse incenso, e fizer um incenso para ele com a mesma combinação, ele era extirpado da congregação de Israel. Esse modelo de incenso era somente para aqui, tá? Era somente para o sacerdote. Vocês estão vendo um sacerdote aqui, tá? Esse sacerdote aqui, esse sumo sacerdote, ele podia entrar aqui nesse pátio quantas vezes fosse necessária por ano para fazer propiciação, para oferecer o sacrifício. Isso aqui tinha sacrifício de manhã, uma de manhã e uma à tarde. Tinha 2 sacrifícios contínuos em Israel. Pela manhã oferecia um e à tarde oferecia outro. Todo dia tinha 2 sacrifícios, chamados sacrifícios contínuos, aqui na tenda aqui. Observa que o sacerdote entrava aqui a todo tempo, fazendo serviço, ministrando, limpando, tocando lâmpadas, acendendo lâmpadas. Mas no compartimento, que é santo do santo, aqui Deus disse a Moisés, aqui sobre o propiciatório, sobre os querubim, eu virei a ti e falarei a ti de cima dos querubim. Aqui é o lugar santíssimo. Aqui o sumo sacerdote entrava somente uma vez no ano para mediar entre Deus e o povo, para fazer propiciação dos pecados da humanidade, do povo de Israel, uma vez por ano. E ele tinha que preparar semanas antes de entrar aqui. Ele tinha que espargir sangue sobre ele, oferecer sacrifício sobre ele. Se ele entrasse aqui, abrisse a cortina e entrasse aqui dentro com alguma culpa, com algum pecado, sem o ritual, sem a preparação, ele morria aqui dentro. Uma vez no ano, ele oferecia sacrifício. Era muito sério, né? Isso durou até Cristo vir e morrer por nós. Esses sacrifícios eram sombras, apontavam para Cristo. Quando Jesus fez o sacrifício único e perfeito, todo esse processo aqui encerrou. Porque Jesus inaugurou um santuário igual esse que tem lá no céu. O escritor dos Hebreus diz que era necessário remover o primeiro para que fosse estabelecido o segundo. Jesus inaugurou o tabernáculo celeste, ou seja, ele abriu um caminho vivo para nós, né? Ele agora encerrou todo tipo de sacrifício, porque já foi feito, o sacrifício dele é perfeito. Antigamente matava esse cordeiro na Páscoa, comia a carne dele representando a carne de Cristo. Como o cordeiro que é Cristo já foi morto, não se mata mais o cordeiro. A gente faz a ceia com o pão representando a carne. Nós temos o símbolo da carne. A matança já não existe mais, porque Cristo efetuou uma vez por todas. Então isso aí é o tabernáculo, tá? Ele tem todas essas cercas, nas medidas que foram estabelecidas, né, para... Essa parte aqui é o átrio, né? Ele vai ter um comprimento de 40 metros, 25 em preço de largura,
todo cercado, tá? Isso aqui ficava no meio do povo de Israel. Desse lado ficava 3 tribos de Israel, desse lado 3 tribos de Israel, aqui na traseira 3 tribos de Israel e na frente 3 tribos de Israel. E Deus ficava no centro. Aí Deus disse a Moisés: faz para mim um tabernáculo, uma tenda, para que eu vá, para que eu habite no meio do povo. Ou que seja, nós não podíamos receber a glória que está aqui dentro. Por quê? Por causa do pecado de Adão cá no Éden. O Espírito Santo saiu de nós e nós nos tornamos mortos espiritualmente. Nós não poderíamos mais receber essa presença que estava aqui. No dia que Adão pecou, essa glória que estava aqui saiu de Adão. Só depois que Jesus morreu que essa glória foi, nós fomos capazes de receber essa glória de novo através do sangue de Cristo. Por isso que quando ele morre lá no Calvário, esse véu aqui, ó, rasga de cima a embaixo, porque o sangue dele nos vivificou, nós que estávamos mortos em Adão, o sangue nos vivificou, esse véu foi rasgado, que separava, e a glória, a presença que estava aqui dentro, aleluia, passou a habitar em nós. Glória por isso que Jesus disse: voltaremos, eu e o Pai, e faremos em vós morada. Somos nós, a partir de agora, depois do sangue de Cristo, o lugar santíssimo, o tabernáculo de Cristo, tá? Então, irmãos, né, o Gilmar explicou tudo aí sobre o tabernáculo. A lição, né, vem explicando bastante também. Nós vamos pedir aí aos irmãos para colocar aqui nós aqui, fazerem, né, o tabernáculo. A escritora pede para montar uma cabana e dar aulinha aí para os meninos dentro da cabana. E aí eu vou pedir para as irmãs fazerem aí, né, a maquete do tabernáculo, fazerem, né, as peças do tabernáculo, tudo para as crianças entenderem, né, e vivenciarem o tabernáculo mesmo, né, como que era o tabernáculo, as peças que compunham o tabernáculo. Então as irmãs vão fazerem as maquetezinhas, né, o candelabro, a mesa, né, a mesa de incenso, a arca da aliança. Nós iremos fazer, eu e Gilmar, nós iremos fazer essa tenda cá dentro da igreja, a nave da igreja, onde iremos dar aula aí para o nível 3 e o nível 4. O nível 1 e o nível 2, como é a metodologia bem diferenciada, né? Eles ficaram na sala e os professores irão fazer, né, as pecinhas aí para explicar para eles toda a questão do tabernáculo. E aí nós vamos pedir também os irmãos para fazer um jejum, irmãos, essa semana em prol dessa aula. É uma aula muito importante, uma aula muito espiritual, né? Para Deus dar entendimento aos professores e abrir a mente das crianças também para aprenderem sobre o tabernáculo. Tem muitos adultos que não sabem, né, Gilmar? E uma coisa que é interessante para os professores aí é o seguinte: nem sempre, irmãos, a gente consegue fazer esses visuais tão perfeitos, tão bonitos que eles estão aqui, entendeu? Mas você pode ir na internet, você pode pesquisar, né, no Mercado Livre, você vai achar essas peças, esse conjunto, igual isso aqui, tá vendo? Às vezes fica até, você não tem tempo de fabricar ou de fazer, aí você pode comprar, né? Comprar ele pronto e você dá aula explicando as pecinhas. Olha que coisa bonita esse aqui. Mas tá? Se você não tiver condições de comprar, irmão, vocês conseguem fazer. Tá? Tem muito molde na internet, né? A própria irmã Wilma, ela deixa lá molde na internet. Só pegar as caixinhas de papelão, vocês conseguem fazer. Tá bom, irmãos? Coisa simples, mas dá para explicar, né? A gente deseja aí uma aula bacana, aí, uma aula cheia das bênçãos do Senhor, que o Espírito Santo venha nos iluminar no dia, né? Venha abrir nossa mente, nos usar, para nós conseguirmos passar aí este conteúdo para as crianças e para os nossos adolescentes. Até a aula de terça-feira, então, se Deus quiser. Espero que esse vídeo ajude em vocês aí, né? A aprender mais sobre o tabernáculo. Ok, irmãos? A paz do Senhor. Amém. E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.